Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, que há de vir e que vem agora ao nosso encontro nesta Eucaristia, esteja convosco. Queridos irmãos e irmãs, é no início do Advento que temos a alegria de concluir a visita pastoral a São Cláudio de Curvos, de celebrarmos também com alegria o sacramento da confirmação ou crisma. Quero saudar-vos com muito afeto, com muito respeito também e, sobretudo, a partir da fé e da esperança, trazer-vos um grande abraço do Sr. Dom Jorge, do nosso arcebispo, com quem estive ainda há poucos instantes. Ele, não estando aqui fisicamente, está em comunhão conosco. Quero saudar o vosso pároco e pastor, o Sr. Padre Armindo. O Sr. Dom Jorge envia sempre uma saudação especial, porque são condiscípulos, frequentaram o seminário juntos, e esta amizade, esta comunhão permanece e perdura e continua por muitos anos, e que nós possamos também experimentar e tocar essa mesma amizade. Ao saudar o vosso pároco, saúdo o Sr. Padre Mário, o Sr. Cônego Mário, já me corrigiram há bocadinho, natural aqui desta comunidade, a quem agradeço a sua presença. É um sinal de que esta comunidade gera vocações. Quero também agradecer a amizade e a comunhão que nos une desde há alguns anos. Frequentamos em Roma o Colégio Português, eu estive só um ano, sem imaginarmos que um dia nos encontrávamos aqui em Braga, nesta visita pastoral ou em visita pastoral, como está a acontecer. Ao saudar o vosso pároco, ao saudar o Padre Mário, saúdo aqueles que trabalham, se empenham, constroem a partir da fé a comunidade cristã. A paróquia existe, assim como a freguesia existe, mas a comunidade tem que ser construída. É um trabalho artesanal, de tecelagem, como diz o Papa Francisco. Por isso, um obrigado a todos os que fazem parte do Conselho Pastoral, do Conselho Económico, os que se empenham na liturgia, nos diversos ministérios, como o canto e outros, na catequese, esta missão tão importante, na caridade ou nas obras sociais, como acontece no Centro Social, lembrando também nesta Eucaristia e rezando pelos projetos que estão já a surgir. Quero saudar o Sr. Presidente da Junta e demais membros da Junta de Freguesia ou da União de Freguesias, e ao saudá-los saúdo todos os que se empenham pelo bem comum, nos serviços públicos, nas associações, e são também construtores de uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais equilibrada, mais bela. Sem alongar muito esta saudação, eu quero também saudar as famílias que aqui residem, as que daqui partiram. Se calhar algumas destas famílias estão a acompanhar-nos através da Esposene TV, a quem agradecemos também a presença e a emissão. Por isso estão presentes na nossa celebração do primeiro domingo do Advento. Saúdo os crismandos, são só 2, porque a maior parte já foram crismados na manhã de ontem. Quero também recordar, trazer de novo à memória e ao coração aqueles que nos morreram, que partiram da nossa casa e desta paróquia. São nossos benfeitores. Não os podemos esquecer nesta hora de visita pastoral, porque fazem parte, continuam a fazer parte desta comunidade e da nossa própria família, por isso rezamos também por eles. Trazemos ao altar todos os encontros que não conseguimos realizar. E por isso confiamos ao amor do Senhor. Foram agendados, foram preparados, o Sr. Padre Armindo teve todo o cuidado mesmo de elaborar um programa muito belo, mas as circunstâncias da pandemia não permitiram que se realizasse.
aceitamos isso serenamente e pedimos ao Senhor que nos ajude a viver também na esperança este momento difícil. Tempo do Advento. Na mensagem que a Conferência Episcopal enviou para este tempo, há uma frasezinha muito bela que me tocou muito, que diz assim: Deus não vai mudar as situações. Também não muda magicamente a situação de pandemia que vivemos. Deus vem mudar os corações. E muda os corações. E muda o nosso coração. Se abrirmos de par em par a nossa mente, a nossa vida. Preparemos-nos então para celebrar dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Despertai, Senhor, nos vossos fiéis a vontade firme de se prepararem pela prática das boas obras, para ir ao encontro de Cristo, de modo que, chamados um dia à sua direita, mereçam alcançar o reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Vós, Senhor, sois nosso Pai e nosso Redentor, desde sempre é o vosso nome. Porque nos deixais, Senhor, desviar dos vossos caminhos e endurecer o nosso coração para que não vos tema. Voltai, por amor dos vossos servos e das tribos da vossa herança. Ó, se rasgasseis os céus e descesseis, ante a vossa face estremeceriam os montes. Mas vós descestes, e perante a vossa face estremeceram os montes. Nunca os ouvidos escutaram, nem os olhos viram que um Deus, além de vós, fizesse tanto em favor dos que nele esperam. Vós saís ao encontro dos que praticam a justiça e recordam os vossos caminhos. E estais indignado contra nós, porque pecamos e há muito que somos rebeldes, mas seremos salvos. Éramos todos como um ser impuro, as nossas ações justas eram todas como veste imunda. Todos nós caímos como folhas secas, as nossas faltas nos levaram como ao vento. Ninguém invocava o vosso nome,
ninguém se levantava para se apoiar em vós, porque nós tinhais escondidos o vosso rosto e nos deixáveis à mercê das vossas faltas. Vós, porém, Senhor, sois nosso Pai, e nós o barro de que sois o oleiro, pois somos todos obra das vossas mãos. Palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus, fazei-nos voltar, mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. Pastor de Israel, escutai, vós que estáis sentados sobre os querubins, aparecei, despertai o vosso poder e vindei nosso auxílio. Deus dos exércitos, vinde de novo. Olhai os céus e vede, visitai esta vinha. Protegei a cepa que a vossa mão direita plantou, o rebento que fortalecestes para vós. Estendei a mão sobre o homem que escolhestes, sobre o filho do homem que para vós criastes, e não mais nos apartaremos de vós. Fazei-nos viver e invocaremos o vosso nome. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, a graça e a paz vos sejam dadas da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus, em todo o tempo, a vosso respeito, pela graça divina que vos foi dada em Cristo Jesus.
porque fostes enriquecidos em tudo, em toda a palavra e em todo o conhecimento, e deste modo tornou-se firme em vós o testemunho de Cristo. De facto, já não vos falta nenhum dom da graça, a vós que esperais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele vos tornará firmes até ao fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: acautelai-vos e vigiai, porque não sabeis quando chegará o momento. Será como um homem que partiu de viagem. Ao deixar a sua casa, deu plenos poderes aos seus servos, atribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, visto que não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se de manhãzinha. Não se deu o caso que, vindo inesperadamente, vos encontre a dormir. O que vos digo a vós, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
Podem sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, a palavra advento vem do latim adventus, que significa vinda. Na realidade, na liturgia, o advento refere-se não apenas a uma vinda, mas a 3 vindas. Recordamos e preparamos a primeira vinda do Senhor no primeiro Natal, há 2020 anos. A liturgia da palavra vai nos falando da última vinda do Senhor, quando surgirem no fim dos tempos os novos céus e a nova terra. E a liturgia recorda-nos sempre da vinda do Senhor agora, no momento presente, no nosso tempo. Ora, a Igreja existe para que o Senhor se encontre conosco e nós nos encontremos com o Senhor em cada momento, em cada instante da nossa vida. O Papa Bento XVI, sobretudo quando era questionado pelos jornalistas, e se notavam muitas dificuldades, de facto, na Igreja, o Papa Bento XVI dizia sempre: atenção, a Igreja não tem que ser eficiente à maneira do mundo. A Igreja tem que ser transparente. Deixar, precisamente, transparecer a presença de Cristo vivo, ressuscitado. Ora, a visita pastoral vem recordar isto mesmo. Não só recordar, mas o mais possível experimentarmos esta vinda do Senhor ao nosso coração, ao meio de nós, agora. Cristo vivo, seja nosso contemporâneo, nosso conterrâneo, nosso companheiro. Não levam a mal se eu disser também nosso camarada, não levem a mal, não estou a brincar com coisas sérias, mas tem a ver com algo que está a acontecer neste fim de semana. O Senhor caminha connosco. Damos pela sua vinda, damos pela sua presença amorosa, se vivermos e estivermos unidos na caridade. Esta é a condição, esta é a nossa parte. Partilharmos e vivermos o amor, a caridade, o seu amor. Sem este querermos-nos bem, nada tem valor na paróquia, nos movimentos, nos organismos, nos grupos, na arquidiocese, na Igreja. Antes de tudo, anta omnia, voltamos ao latim, a mútua e contínua caridade. Queridos irmãos, se queremos estar à altura dos tempos atuais, é preciso centrar a vida das nossas paróquias na paternidade de Deus e na fraternidade. Não é por acaso que a última carta encíclica do Papa Francisco tem como título Fratelli Tutti, todos irmãos. E precisamos de avivar a consciência de filhos muito amados de Deus e, por isso, irmãos. E este tempo de Advento é essencial para nos preparar para a grande celebração da festa do Natal como festa da paternidade de Deus e da fraternidade universal. O Senhor vem, faz-se próximo de nós. Por isso, o mais importante neste tempo, como escutamos, é estar atentos, vigilantes, sempre alerta, como dizem os escuteiros, para nos darmos conta do mais pequenino sinal da sua proximidade, da sua visita, da sua presença. Ora, vigiar é prestar atenção. Prestar atenção, antes de mais, a Deus, que se aproxima de nós, mas de maneira discreta, não ruidosa, porque o bem não faz ruído e o ruído nunca faz bem.
Precisamos da máxima atenção, pois nunca os ouvidos escutaram, nem os olhos viram, que um Deus além de vós fizesse tanto em favor dos que nele esperam. Palavras de Isaías proclamadas na primeira leitura. E que acrescenta: Vós, Senhor, sois nosso Deus e nós o barro de que sois o oleiro. Somos todos obra das vossas mãos. E depois ouvimos no Evangelho o Senhor a repetir-nos 3 vezes: vigiai, acautelai-vos e vigiai. É preciso, portanto, rezar. E este tempo de Advento deve ser um tempo de mais oração e melhor oração. É preciso contemplar. Nós perdemos essa capacidade da contemplação, até da obra da criação, da natureza, porque ela lembra-nos sempre o Criador. É preciso celebrar, é preciso prestar atenção à voz e à presença e aos sinais de Deus. A atenção absoluta é oração, como dizia e escreveu Simone Weil. Prestar atenção a nós mesmos. Curiosamente, Jesus não nos diz, em primeiro lugar, tende cuidado com os outros, mas sim, acautelai-vos, tende cuidado convosco. E precisamos mesmo de estar vigilantes sobre nós mesmos, de olhar para dentro, de não termos receio de fazer esta introspeção, como dizem as ciências humanas, de perceber e avaliar o que se passa dentro de nós. Porquê é que eu ando tão triste? Porquê é que a melancolia invadiu o meu coração? Porquê é que não consigo concentrar-me nas coisas que devia fazer? Nunca estou inteiro ou inteira em lado nenhum. Porquê é que me irrito com tanta facilidade? Porquê é que me custa tanto vir à missa? Ou encontrar tempo para a oração? Porquê é que estou sempre cheio de coisas, dividido interiormente, os tais ruídos interiores? É que muitas vezes nós descuidamos de nós mesmos. Não prestamos atenção aos sinais de risco na nossa vida. E Jesus pede-nos muita atenção. Cuidado contigo, cuidado convosco, cuida-te. À mínima distração, a tua vida pode entrar em zona perigosa. Mas esta atenção a Deus na oração e esta atenção a ti mesmo no coração tem uma finalidade e uma razão: ajudar-te a melhorar a tua atenção aos outros. Ajudar-nos a amar, a servir. Deves escutar a Deus e ter cuidado contigo para teres mais a peito o cuidado dos outros. Aliás, já era esta a regra de São Bento. Reza para que possas trabalhar e amar. Eu julgo que não é uma interpretação abusiva do ora et labora. Reza para que possas trabalhar e amar. Esta atenção aos outros chama-se caridade. Isto é, o amor em ação. O amor que passa para as mãos, para os pés, para as mãos quando ajudamos, quando cumprimentamos, quando partilhamos, para os pés quando nos aproximamos, quando nos fazemos próximos de alguém. A caridade é isto. Esta palavra foi muito deturpada, muito gasta e é fundamental. É a essência do cristianismo, como o Senhor nos ensina. O tempo que nos é concedido, então, é para viver, para termos oportunidade de viver a caridade, de amar, para servir, para cuidar do nosso próximo. E ouvíamos na segunda leitura São Paulo a dizer-nos que há que ser firme em nós o testemunho de Cristo. E o testemunho de Cristo passa pelo amor feito à ação, até feito instituição, como acontece aqui com o vosso centro social, que é a caridade, que é o amor feito até uma instituição concreta para servir, para apoiar especialmente os mais frágeis. Ora, neste ano pastoral,
como nos propõe o Sr. Arcebispo, e neste triênio, somos convidados a crescer e a abundar na caridade uns para com os outros e para com todos. Se calhar já vamos pensando interiormente que já damos o suficiente ou que já fazemos muito pelos outros. Ora, o tempo do Advento vem despertar-nos, vem acordar-nos e desafiar-nos a abundar, a aumentar, a alargar, a progredir, a melhorar, a crescer na caridade, que é amor discreto e concreto. É a fraternidade que torna possível o estilo sinodal que devem ter hoje as paróquias e as dioceses, e também a nossa arquidiocese. Este rosto sinodal da Igreja que está no centro do nosso plano pastoral e programa pastoral. Isso significa que numa paróquia, também como esta, São Cláudio de Curvos, na nossa arquidiocese, há a participação de todos. Significa que há cristãos leigos que no meio das suas atividades e ocupações, que hoje são muitas, encontram tempo para o voluntariado, para dar e dar-se à sua comunidade. Significa que há cristãos leigos que não têm medo de assumir responsabilidades. Até de se exporem, não é? Quando nós assumimos responsabilidades, ficamos expostos diante de todos. Que não faltam líderes, não tenhamos medo da palavra. Líderes que procuram servir a comunidade na pastoral litúrgica, na pastoral profética da palavra, na pastoral caritativa, na pastoral familiar, na pastoral dos jovens, e parabéns pelo vosso belo grupo de jovens, grupo Meta, na pastoral da comunicação, que é muito necessária e ainda mais necessária nestes tempos de pandemia. Ora, estes animadores, estes líderes, bem como um membro do Conselho Económico, convocados e presididos pelo pároco, formam a equipa pastoral paroquial, que é chamada a reunir regularmente e a conduzir e a levar por diante a vida da paróquia. A liderança hoje na Igreja é partilhada, ou não é nada. É claro que se esta equipa ou o secretariado permanente do Conselho Pastoral reúne e depois também se reúne de vez em quando com a de Palmeira, começa, na prática, uma unidade pastoral. Ou um colégio de paróquias. Não há mistura de paróquias, não há união de paróquias, mas há duas paróquias que, tendo o mesmo pastor, colaboram, partilham, avançam juntas. Nós podemos adiar isto, não é? Podemos ir adiando, mas não vislumbramos outro caminho, até pela questão numérica dos sacerdotes na nossa arquidiocese e nas várias dioceses. Não está prevista nenhuma mistura de paróquias, nenhuma união de paróquias, mas sim a colaboração, a cooperação, o caminhar sinodalmente juntos das paróquias próximas, especialmente as que estão confiadas ao mesmo pastor. A fraternidade em Jesus Cristo e na força do Espírito torna possível a missão. E hoje a missão continua a ser a missão ao largo, ao longe. E a nossa arquidiocese tem uma responsabilidade muito grande para com a diocese de Pemba, que está muito nas notícias por causa da violência que por lá vai. Há uma geminação. A nossa diocese assumiu mesmo uma missão, uma paróquia. E lá está um padre, o padre Faria, e jovens voluntários, também este ano, a servir aquela gente. Mas a missão não é só ao largo, é também ao lado. Hoje a missão é ao largo e ao lado, ao nosso lado. E o Sr. Dom Jorge propõe-nos estes pequenos grupos da palavra, o grupo Semeadores de Esperança, ou outros, não têm que ser estes, mas onde discretamente, mas transparentemente nos reunimos para que a palavra dê sentido à nossa vida.
nos faça vencer sempre o absurdo e nos torne testemunhas da esperança na família, no ambiente doméstico de cada dia. É assim que a Igreja pode tornar-se verdadeiramente samaritana, uma Igreja sinodal e samaritana, presente na vida concreta das famílias, das pessoas. Então, não quero alongar muito a homilia, eu quero manifestar a minha alegria pelo dinamismo do vosso pároco, de todos os agentes pastorais, de todos aqueles que trabalham de tantas maneiras e assumem responsabilidades aqui na vossa paróquia. Eu só queria deixar aqui estas notas como incentivo, sublinhar e, se possível, desafiar ainda a caminhar mais neste sentido a partir do nosso plano pastoral, a partir daquilo que nos propõe também o Papa Francisco para esta hora na Igreja. Já falei há bocadinho desta equipa pastoral. É chave para que haja renovação da nossa diocese. Eu posso dizer aqui alguma coisa errada, mas o Padre Armindo corrige-me, o Padre Mário, ou o Sr. Córdoba Mário, desculpe, corrigem-me. A renovação da nossa arquidiocese começa a partir de baixo, isto é, das paróquias, das famílias. Não através de um decreto que vem lá de Braga para se aplicar. Começamos humildemente a partir destes pequenos grupos que não estão na nossa tradição, na Europa, mas que são hoje essenciais na Igreja da América Latina, na África, na Ásia e também nas zonas urbanas hoje da velha Europa. Começa a partir daqui. E se não levamos a sério esta proposta do Sr. Dom Jorge, nós arriscamos-nos, em pouco tempo, a continuar a ter as mesmas atividades, até uma vida religiosa intensa, muitas, até a riqueza, o património celebrativo que o Minho tem, mas o risco é de ficar etnográfico, de serem momentos simplesmente folclóricos, sem a palavra de Deus, sem momentos de encontro com o Senhor. E a aceleração das mudanças é tremenda no nosso mundo. Depois, os tais grupos que falamos agora, uma especial atenção à pastoral familiar, que nesta equipa pastoral esteja um casal que faz de campainha e tem sempre presente a vida familiar, como ela é hoje, um apoiar cada vez mais e continuar a acompanhar os jovens em direção à Jornada Mundial 2023, tendo vós o tesouro deste grupo que está tão ativo e que ontem nos legaram e nos deram e nos ofereceram um momento belíssimo desta visita. A partilha que fizeram na ação de graças da festa do Crisma de ontem, que eu quero agradecer. Envia-nos, Senhor, o Teu Espírito para estarmos vigilantes à Tua espera, com os nossos ouvidos para ouvir sempre a Tua voz, com os nossos olhos para ver e reconhecer sempre a Tua luz, com a nossa boca para responder sempre à Tua palavra, com os nossos ombros para carregar sempre os sofrimentos de cada dia, com a nossa inteligência para aprendermos sempre a conhecer-te e a seguir-te, com todo o nosso coração para que pela fé Tu venhas sempre à nossa vida, porque Tu és a luz e transformas o nosso coração. Só mesmo para concluir e passarmos ao sacramento do Crisma dos dois jovens, eu não resisto a partilhar convosco o que me aconteceu na viagem para cá. E eu vinha a meditar nesta palavra, e sobretudo naquela frasezinha da mensagem da Conferência Episcopal para o Advento. Deus não vem mudar as situações de uma forma mágica, como às vezes nós gostaríamos. A palavra de Deus não transforma as coisas magicamente. Deus muda os corações. E a palavra do Senhor molda, e o Espírito do Senhor molda o nosso coração como o oleiro molda o barro. E eu vinha a pensar nisto e de repente começa uma entrevista na Rádio Renascença.
que me emocionou. Hein? Uma entrevista à atriz Sofia Alves. Começou logo a emocionar-me porque ela disse: bom, a minha vida está sempre, acontece sempre diante da Serra da Estrela. E eu comecei a pensar, então, é lá das minhas bandas, não é? Eu também vivi sempre com a Serra da Estrela no horizonte. Mas o mais importante não era isso. Foi aquilo que ela contou, sem nenhum complexo, da sua conversão, da sua vivência de fé. E dizendo que foi decisivo o encontro em Fátima quando veio o Papa Bento XVI. A sua vida mudou naquele encontro. A mudança de coração e de vida deveu-se a uma graça especial de Nossa Senhora, que a levou a Cristo e ao Papa Bento XVI. E ela depois explicava o que tinha acontecido e que depois escreveu ao Papa Bento XVI a contar-lhe a sua experiência e que nunca tem receio, mesmo no ambiente de atores e atrizes, das novelas, não tem receio de dar testemunho da sua fé e de partilhar a alegria que ela sente de viver e de recomeçar sempre a viver a fé em Jesus Cristo. Eu vinha a pensar nisto, é isto mesmo. O Senhor muda o nosso coração, se deixarmos, se o acolhermos, se nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo. E como é importante sermos este barro nas mãos do oleiro, é isso que agora estes dois jovens vão dizer e viver publicamente ao serem admitidos ao sacramento da confirmação. Amém. Renunciais ao pecado para viveres na liberdade dos filhos de Deus? Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está à direita do Pai? Credes no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e que hoje, pelo sacramento da confirmação, de modo singular, vos é comunicado como aos apóstolos no dia do Pentecostes? Credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Juntamente com os sacerdotes, com o Padre Armindo, com o Cônego Mário, vamos fazer um gesto tão frequente na Sagrada Escritura, da imposição das mãos, que significa que pedimos com humildade e fé que o Senhor envie o Espírito Santo com os seus dons, como sinal de bênção, de consagração. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que sobre estes seus filhos adotivos, que pelo batismo já renasceram para a vida eterna, derrama agora o Espírito Santo, que os fortaleça com a abundância dos seus dons e pela sua unção espiritual os torne imagem perfeita de Cristo, Filho de Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pela água e pelo Espírito Santo, destes uma vida nova a estes vossos filhos e os libertastes do pecado. Envia sobre eles o Espírito Santo Paráclito. Dá-lhe, Senhor, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de ciência e de piedade, e enchei-os do espírito do vosso temor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Irmãos e irmãs, Jesus acaba de nos dizer no Evangelho: o que vos digo a vós, digo a todos, vigiai. Peçamos essa graça para nós e para o mundo inteiro, dizendo cheios de confiança: ouvi-nos, Senhor. Pelas igrejas e instituições da humanidade, tentadas pela rotina dos mesmos gestos, para que descubram os novos sinais que Deus lhes dá, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos bispos, presbíteros, diáconos e fiéis, enriquecidos em toda a palavra que vem de Cristo, para que vivam a fé em plenitude, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens que se desviam do verdadeiro caminho e pelos que deixam endurecer o coração, para que Deus rasgue os céus e se lhes revele, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os que perderam a esperança e por aqueles a quem ninguém dá qualquer apoio, para que Deus lhes mostre a salvação, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos membros da nossa Assembleia, para que Deus seja o oleiro que os modela, com a sua palavra e o seu Espírito, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Tudo isto pedimos com a intercessão de São Cláudio, padroeiro, de Nossa Senhora, Senhora do Advento. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, estes dons que recebemos da vossa bondade e fazei que os sagrados mistérios que celebramos no tempo presente sejam para nós penhor de salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ele veio a primeira vez na humildade da natureza humana,
realizar o eterno desígnio do vosso amor e abrir-nos o caminho da salvação. De novo há de vir, no esplendor da sua glória, para nos dar em plenitude os bens prometidos, que, entretanto, agora, vigilantes na fé, ousamos esperar. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças
este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja. Vede nela a vítima que nos reconciliou convosco e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna. Em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Cláudio, padroeiro desta comunidade, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso arcebispo Jorge, seu bispo auxiliar Nuno, aqui presente, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos. Lembrai-vos, Senhor, dos nossos irmãos defuntos, particularmente aqueles que queremos ter mais presentes neste momento em cima do altar. Para além dos aniversários de Maria Marta Martins e de Laurina Sá, quero recordar neste dia da visita pastoral todas aquelas pessoas paroquianos que se envolveram e continuam a envolveram na dinâmica da paróquia, tanto no aspecto espiritual como no aspecto temporal ou material, na reconstrução desta igreja. Houve muitas pessoas que nela trabalharam e já partiram para a eternidade. Como bons paroquianos que eram, que o seu exemplo seja seguido por todos nós. Acolhei-os com humildade no vosso reino, Senhor, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Como filhos muito amados e verdadeiramente irmãos, rezamos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, particularmente desta terrível pandemia, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos:
Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra de salvação. O Sr. Bispo vai estar a distribuir a Sagrada Comunhão aqui no centro. Vamos seguir a sinalética do costume. Eu irei dar a Sagrada Comunhão aqui aos cantores e uma outra pessoa ali daquele lado. O resto iria ali aos pais, à mãe do Conde Mário. E de maneira que as pessoas sigam a sinalética do costume, está bem?
Oremos. Fazei frutificar em nós, Senhor, os mistérios que celebramos, pelos quais, durante a nossa vida na terra, nos ensinais a amar os bens do céu e a viver para os valores eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Antes do Sr. Bispo dar a benção final e, porventura, dirigir mais algumas palavrinhas, vou ler uma pequenina ata que escrevi, que fica aqui apensa ou colada no livro dos batismos, como é costume em todas as visitas pastorais. Diz assim: no dia 29 de novembro do ano 2020, o Sr. Bispo Auxiliar de Braga, D. Nuno Almeida, visitou solenemente esta paróquia de São Cláudio de Curvos, celebrando a Eucaristia para um público dentro da igreja, confinada para 95 lugares, fruto da pandemia que se está a viver. Tendo a cerimónia sido transmitida via Facebook para o salão paroquial, por acaso não foi necessário,
E para as pessoas que não couberam na igreja e via TV Desposende para todo o mundo, no dia anterior, 28 de novembro, havia já celebrado nesta igreja, tendo administrado o crisma a 22 adolescentes. Do facto, cisara este registro que ficará colado no livro de registros de batismo, localizado na página do último assento feito nesta paróquia e que ainda não chegou ao número 2 este ano. O que significa que este ano, nesta paróquia, como aliás em quase todas, fruto da pandemia, apenas se fez um batizado. É esta ata que o Sr. Bispo vai assinar agora, antes da benção final. Podem sentar talvez um bocadinho. Antes de mais, regozijar-me com a beleza desta cerimónia. Agradecer a vossa presença aqui, de todos vós, que também é um ministério que nós devemos saber apreciar. Claro que a Igreja já ontem esteve, mais ou menos como está hoje, repleta para as condições atuais. Hoje voltou a estar, estaria muito mais se não fosse os efeitos da pandemia que estamos a viver, porque graças a Deus a prática religiosa nesta comunidade ainda é bastante acentuada. Da nossa parte temos dado tudo o que é possível na parte litúrgica, nos cânticos. Agradeço ao grupo coral dos adultos o facto de terem vindo hoje de novo a brilhantar esta cerimónia com outros cânticos diferentes dos de ontem, porque também já foram ontem eles a brilhantar a cerimónia do crisma, dada a impossibilidade do grupo dos miúdos estarem confinados ou a viver em quarentena, fruto das circunstâncias atuais. O que eu já lamentei ontem, porque gostaria muito de os ter aqui presentes. Em contrapartida, um dos elementos do grupo, a Lara, fez o favor de há bocado, antes das cerimónias, entregar um CD gravado por o grupo dos pequeninos, a quando das minhas bodas de ouro, entregá-lo ao Sr. Bispo, para que ele depois, nas horas vagas, também se lembre um pouco mais dos pequeninos de Curvos. Como diz o Sr. Cardeal António Marto, quando se refere aos pequeninos. Os pequenitos, os pequenitos. Amiguitos e amiguitos. Amiguitos pequenitos. Amiguitos e amiguitos. Temos também presentes, e tivemos ontem presentes, e mesmo os adolescentes de ontem, e o grupo de jovens, sobretudo Meta, ontem deu um festival de dinamismo, de fé e de sinodalidade nesta igreja. Agradeço, portanto, ao Sr. Bispo Auxiliar Dom Nuno o facto de ter vindo aqui pela segunda vez, em 2 dias seguidos, mas pronto, foi assim e foi bom. A igreja serve para a comunidade que tem, mas 2 cerimónias justificava-se, até porque o público que hoje está aqui, não é o que esteve ontem. Sim. O de ontem ficaram mesmo proibidos de vir hoje aqui, por causa dos lugares da igreja. Agradeço a quem é que hei de agradecer. À TV Desposende também, ao amigo Ferreira, amigo de longas horas, o facto de se ter disponibilizado para estar aqui a transmitir esta cerimónia para todo o mundo. Espero que as pessoas que nos ouviram ou que me estejam a ouvir neste momento espalhados pela Europa e pelo mundo se sintam bem nos seus lugares, e para eles também um abraço de simpatia do Padre Armindo aqui desde esta igreja de São Cláudio de Curvos no final desta cerimónia.
Também o Padre Mário, o Cônego Mário, quis associar-se como paroquiano que é, aqui desta igreja, que o viu nascer para a fé, que o viu crescer e robustecer-se na mesma fé, através da catequese e dos movimentos de jovens, e que o viu no dia, não sei em que dia foi, cantar a sua missa aqui, sei que foi no ano 2002, não foi? 2003, e que regozijou toda a comunidade com essa festa, e acompanhámos também o seu percurso académico em Roma, o seu percurso ao serviço da Diocese também como vigário da Justiça, do Tribunal Eclesiástico, e sempre, tenho-lhe dito, sempre que queira vir aqui e tiver disponibilidades, é sempre bem recebido nesta igreja e nesta comunidade que muito gosta dele. Mais uma vez, então, a todos, o meu muito obrigado, e ao Sr. Bispo, mais uma vez, o meu obrigado. Também, desculpem, quero referir a presença da autoridade civil, a Junta de Freguesia, que quis estar presente também, apresentando os cumprimentos ao Sr. Bispo. 2 a 8 dias, espero que estejam também em Palmeira, porque aquilo que aconteceu em Curros nesta semana, para a semana, vai se repetir em Palmeira nos mesmos moldes. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado. Então, uma última palavra, que a Eucaristia já vai um bocadinho longa, e certamente há o almoço para preparar. Não levem a mal, mas ontem até me esqueci de dizer, mas digo hoje, mesmo nestas ocasiões de festa, temos que cada um em sua casa, está bem? Como aquele velho adágio, somos irmãos de facto, mas cada um faz a refeição e come em sua casa, por causa desta situação que vivemos. Queria só dizer isto. A visita pastoral que se faz regularmente às comunidades, eu falo pessoalmente desde há 4 anos e meio, quase há 5 anos, que tenho a alegria de percorrer as paróquias da Diocese, são uma experiência de profunda contemplação. E digo com toda a sinceridade. Eu quando regresso a casa, costumo rezar o terço, no caminho, quando estava o diácono, pelo parco, pelas pessoas, pelas comunidades, pelas famílias que tínhamos visitado, pelos crismados em especial. E comentávamos sempre isto. Nós vivemos nas visitas pastorais uma experiência de contemplação. Contemplamos o que Deus faz, as maravilhas que Deus faz. Não com magia, nem magicamente, como dizíamos há bocadinho, mas através do parco, através dos vários ministérios, de todos os que se empenham, mesmo na liturgia, vemos logo tantas pessoas que se dedicam, que prepararam, que cantam, que servem. E por isso é sempre dizer obrigado. Não é? Obrigado ao Senhor, obrigado em nome da nossa Arquidiocese, em nome do Sr. Dom Jorge, ao Sr. Padre Armindo, pelo zelo, pelos projetos que tem aqui para esta comunidade, que não podemos esquecer na oração e no empenho, não é? Esperando que em breve o centro, o lar, esteja também em construção e que se desenvolva também esta grande obra que temos aqui, esta obra social. Mas também tudo o resto, desde os grupos corais ao grupo de jovens, a tudo aquilo que é a vida paroquial nos seus diversos ministérios. Contemplação aqui, nesta comunidade, também do que o Senhor faz através do Cônego Mário. Além de vigário judicial, é reitor do nosso seminário menor, tem a paixão pela promoção vocacional, pela pastoral vocacional. E por isso eu quero também manifestar-lhe gratidão a ele e à sua equipa e a todos os que colaboram, que são bastantes pessoas, nesta pastoral vocacional e neste acompanhar os seminaristas. O Pedro, se quiseres ir já, vais comigo ou vais com o Padre Mário, vais para o seminário, não é? E o dia do teu crisma marca uma etapa nova.
Estou a brincar. Mas quem sabe? Pelo menos pormos a hipótese. Então, fica esta palavra em nome do Sr. Dom Jorge, de parabéns, e certamente que nos reencontraremos, assim que passar o vírus, haverá ocasião depois para um convívio, e eu queria mesmo, claro que eu vou ouvir o CD com muita atenção, mas não há nada como ouvir ao vivo e a cores, depois cá virei, não é? Certamente teremos ocasião de partilhar a alegria da fé. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. Deus omnipotente e misericordioso, que vos dá a graça de comemorar na fé a primeira vinda do seu Filho unigênito e de esperar confiadamente a sua vinda gloriosa, vos ilumine e enriqueça com as suas bênçãos na celebração dos mistérios do Advento. Amém. Deus vos conserve durante esta vida firmes na fé, alegres na esperança, generosos na caridade. A vós que esperais na alegria espiritual o próximo nascimento do nosso Redentor, conceda-nos Deus o prémio da vida eterna, quando Ele vier de novo na majestade da sua glória. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado ao Sr. Presidente da Junta e Junta pela presença e pelo empenho, e a todos vós, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.